Você pode aprender até num ritmo mais lento, mas você aprende. Tá bom? E aí essa associação de conhecimentos você faz muito mais do que o outro. Ligar os pontos. Ligar os pontos. É isso. Então, na verdade, você não aprende mais muito se você souber ligar os pontos. Com certeza. Claro, você vai aprender, agora eu estou na linguística, você vai aprender uma língua, né, aquisição da linguagem. Você não tem, só tem a sua linguagem materna. Você está com 60 anos, vai ser algo extremamente complicado. Possível, mas muito complicado. Mas possível. Mas possível. Mas se você, durante a sua vida, adquirir outras línguas, você vai aos 60, aos 70, só ligar os pontos. Porque existe uma transferência do aprendizado de uma língua para outra. Né? E você continua aprendendo. E isso em relação às outras áreas de conhecimento também. Que é a mesma coisa. Você utiliza os seus conhecimentos prévios. Os seus conhecimentos prévios não ficam trancados numa gaveta. Né? Você começa a usar todas as experiências que você tem que aquela pessoa não tem. Né? Óbvio, existe a questão, estou no curso de odontologia, 20 e poucos anos já é considerado mais velho? Teoricamente é. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro, não existe uma política na instituição de verdadeira inclusão. Não existe. Tá bom? Mas isso não é só na USP, isso é praticamente em todas as instituições. Então, as instituições elas não têm políticas estruturadas que verdadeiramente promovam a inclusão. Você tem na USP lá, quando é o dia lá, bem-vindo, bem-vindas, bem-vindes. Né? Mas é isso, entendeu? Então, você tem alguns programas, tá bom? Mas quando a gente pega, por exemplo, o meu programa USP 60+, meu programa USP 60+, não é um programa profissionalizante. É um programa, obviamente, que tem toda essa questão de aquisição de conhecimento, renovar o conhecimento, oportunidades que se você não pôde fazer na sua vida, você vai participar lá da disciplina. Um dos nossos pilares sempre foi a intergeracionalidade, desde que ele foi construído, a USP 60+, em 1993. Naquela época, poucas pessoas falavam de intergeracionalidade, mas ele foi um programa estruturado pela professora Clea Bose, que era uma psicóloga social, e ela mostrava a importância dessa questão da intergeracionalidade. Mas foi uma das primeiras no mundo e no Brasil. E a gente continua pautado até hoje nessa questão da intergeracionalidade. Por quê? Mas é porque é só bom para o velho? Não, é bom para o velho e é bom para o jovem. É bom para os dois. É bom que isso tem que estar explícito, entendeu? E isso não é explícito. Não existe isso. A faculdade, a universidade, de uma forma geral, elas estão incluindo aquela pessoa mais velha não por favor, porque ela está fazendo um trabalho em que ela está com pena daquele indivíduo mais velho, está aceitando aquele indivíduo. Não, é porque aquele mais velho agrega positivamente. Trazendo tudo as coisas. Agrega positivamente. Entendeu? Então, meio que assim, lidam assim, né? Na universidade. Porque, não, vamos deixá-lo porque, coitado, eles teve que... É isso, mas não é isso. Entendeu? Como é que você pode descartar toda uma experiência de um cara que se dedicou 50 anos àquilo, né? Ele não está denunciado. Ele está em pleno exercício das suas faculdades mentais. Então você não pode descartar 50 anos de experiência. Fazer isso é uma burrice. É uma tremenda burrice. Entendeu? É um desperdício de capital humano. E capital humano é o que existe de mais valioso no mundo. A aposentadoria compulsória faz isso. A aposentadoria, por isso que é um ato idadista, um ato preconceituoso. Porque a aposentadoria ela tem que ser feita de acordo... Porque assim, existem dois lados aí. Né? Existe aquele... A gente tem que ter essas duas visões. Porque está tendo toda essa repolêmica em relação à França, que quer aumentar de 62 para 64 anos. Né? Mas quando ele fala aumentar de 62 para 64 anos, ele tem que ter todo um respaldo estrutural de que permite que aquela pessoa que tem 62 anos possa continuar trabalhando até 64. O que acontece é que muitas pessoas não têm emprego aos 62 anos e não vão ser contratadas aos 62 anos. Porque ninguém quer contratar velho. É a nossa situação aqui, para chegar à nossa situação no país. Aí você tem pessoas
cujo trabalho é o quê? Baseado na força física. Se você aumenta 2 anos para essas pessoas já não aguentam mais o trabalho aos 50. Como é que elas vão aguentar até os 64? Né? Então, quando foi criada a aposentadoria aos 60 anos de idade, 62 anos de idade, o que seja, 60 e poucos anos, na época lá do Bismarck, no final do século XIX, por quê? Porque a maioria das pessoas tinham morrido aos 60 anos. Então, por isso que ele não foi bonzinho, não. Ele queria dar lazer para as pessoas. Não, é porque era um problema social que iria impactar pouco, porque a maioria já tinha morrido. Entendeu? Então, as pessoas agora conseguiram conquistar isso e elas não querem perder isso. Mas é óbvio que vai ter que ter uma reestruturação, porque as pessoas estão vivendo mais. E essas pessoas precisam de recursos financeiros para viver mais. E esses recursos financeiros vão acabar não sendo compensados todos pelo governo. E aí elas têm que ter a própria produtividade dela, mas não só por isso. É porque se você está como você, gostando de fazer o que você faz, se sentindo útil fazendo o que você faz, tendo um propósito de fazer o que você faz, tirar isso de você não é só a questão de tirar o seu recurso financeiro. É tirar um ponto muito importante da sua vida, que é o seu propósito. Trabalho é um propósito de vida, desde que ele nos faça bem. Né? Estudar é um propósito de vida, desde que nos faça bem. Então a gente precisa disso. Né? Então o que a gente precisa ver é, eu tenho qualidade de vida, eu estou bem na faixa etária que eu estou, eu posso continuar trabalhando? Posso. Então eu vou continuar trabalhando. Mas eu não quero trabalhar da forma que eu trabalhava dos 20 aos 30 anos. Eu não quero chegar lá, bater o ponto às 7 da manhã e sair às 18 horas. Eu não quero mais isso na minha vida. Então eu tenho que ter um esquema de trabalho que seja mais compatível com a fase da vida que eu esteja. Então eu quero trabalhar, por exemplo, somente 2 dias na semana. Eu quero trabalhar somente de meio-dia às 5. E isso tem que ser reprogramado, entendeu? Porque se uma pessoa, se um país que ele sabe que está envelhecendo e o mundo está envelhecendo, exceto os países africanos que não, ele vai ter que se adaptar a essa realidade. Né? Então ele tem que recapacitar essa pessoa, ele tem que dar oportunidades para que essa pessoa consiga envelhecer com mais saúde e consiga permanecer nesse mercado de trabalho. Ele tem que dar oportunidade de flexibilização ou aposentadoria transitória para essas pessoas. Vai combinar com as empresas isso. Tudo. Mas é muito difícil. Está longe, né? Está longe. Tem. Mas mesmo no sistema educacional, né, quando a gente pensa na quantidade, nós temos 16% de pessoas de 60 a mais no Brasil. Quanto? São 16%. São 34 milhões de pessoas. Em 2050, esse número vai aumentar para 32%. Vai dobrar. Tá bom? Então, nós não estamos nos programando para isso. Então, se nós quisermos nos programar para isso, nós temos que abrir a universidade, sabe? Nós temos que ter programas de inclusão para pessoas acima de 50 anos, acima de 40 anos, que retornem à universidade para adquirir uma capacidade, uma competência, que se recapacitem. Nós temos que ter isso, que adquiram uma outra profissão. Para essa fase também, né? Desculpa, por favor. E que tragam também o que elas aprenderam. Óbvio. Não é? E assim, cada vez que eu tenho mais pessoas de diferentes idades dentro de um contexto educacional, esse episódio que aconteceu não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. Porque essas pessoas, inevitavelmente, elas terão contato com pessoas mais velhas e elas conseguirão perceber o que aquela pessoa mais velha traz de positivo para elas. Isso aí vai ser importante para ela, porque com isso ela vai conseguir envelhecer melhor também. Você sabe. Só pela experiência. Mas a própria universidade vai resistir muito a isso. Olha só, eu fiz a fé faz tempo, saí de lá em 81. E fui economista. Mas para mim, se eu voltasse hoje para a fé, eu ia contar para os estudantes, sabe? Não é bem assim que faz. Mas isso é uma mudança gradual. Importante, mas tem muita aí que... Mas isso é uma mudança gradual. É. E se isso não acontecer de uma forma natural,
vai acontecer por demanda, por força, por necessidade. Porque nós não podemos ficar com a população tão velha, não capacitada. Por exemplo, sabe o que está acontecendo na China? Na China, obviamente, é uma ditadura, né? Eles estão recapacitando obrigatoriamente todas as pessoas acima de 50 anos. Porque eles viram que muitas das habilidades que nós temos agora não serão mais necessárias daqui a 10 anos. Você pega, por exemplo, na área médica, aí você pega um radiologista que está lá na mesa dando laudo de tomografia, de ressonância, ou um patologista que está dando laudo de uma lâmina. Se eu pego aquela lâmina e coloco todos os possíveis aspectos e crio algoritmos para que o computador chegue e me dê um diagnóstico, muito provavelmente esse computador vai dar o diagnóstico muito melhor do que aquele cara, que nada passará despercebido. A mesma coisa na avaliação de tomografia que já existe. Hoje tem centros na Índia que só dão diagnóstico de laudo de tomografia. Então você manda 100 tomografias para eles, uma hora depois ele já manda o laudo de todas essas 100 tomografias. Então para que eu vou ter 3 radiologistas que está custando muito mais do que isso? Eu posso ter um que só vai enviar isso. Óbvio. Então a pessoa tem que se reprogramar. Hoje em dia eu estou aqui operando e o computador, o robô está fazendo a cirurgia em outro estado. Você acha que vai precisar de um cirurgião naquele outro estado? Então você tem que saber para onde o mundo está indo, né? E você tem que ter suporte para isso. Isso está através da educação. E uma educação que tem que ser uma educação plural, falando de diferentes cidades. Porque hoje em dia a gente sabe assim, na década de 70 uma pessoa se formava, ela levava 30 anos para ter o seu conhecimento perdido, se necessário uma reciclagem. Hoje em dia, se um cara da informática sai da faculdade, 6 meses depois ele já está defasado. Então, é um aprendizado continuado. A gente pode ter aquela ideia de que eu entro na faculdade aos 18, saio aos 25, vou trabalhar, acabou. Não acabou isso. Acabou. Então, nesse contexto, vai ser muito mais diversa essa questão etária. Eu vou precisar não, também já acabei. Também. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Conversar aqui, esse papo podia durar muito mais. Obrigado, tanta coisa para a gente conversar. Muito bom. Mas foi ótimo. Obrigado. Boa prova. Boa prova. Até a próxima. Vocês gostariam de comentar alguma coisa para a gente finalizar? Gostaria. Acho que eu tenho muita sorte em muitos aspectos assim, da minha vida. Minha família sempre foi de pessoas idosas. Assim, não muito idosas, porque a minha família não tem uma longevidade muito boa, não. A média é 64 anos, melhorou um pouquinho agora, com os meus tios, né? Acima dos meus avós, muito cedo. Então, por conta desses falecimentos muito cedo, na minha família existe uma família mineira, né? Começaram, são super grudadinhos, corujões e tal, né? Os filhinhos é tudo criado assim, debaixo da asinha. Então, desde sempre existe assim, dentro da minha família, assim, ó, o que você faz hoje vai refletir em você quando você tiver 50 anos. Então, se você não cuida do seu corpo hoje, daqui a 50 anos você vai ter problema, né? Você precisa envelhecer bem, você vai levar quanto tempo para fazer isso na sua vida? Mas não é porque você vai levar coisa isso na sua vida que você vai começar muito cedo. Às 17 anos é muito cedo para entrar na faculdade. Vai fazer um curso técnico e tal, depois você entra na faculdade. Isso era algo que nós ouvimos, tanto na minha casa quanto na casa dos meus tios. Então, acredito que essa convivência me fez ter uma percepção diferente do envelhecimento. O envelhecimento na minha família ele é excelente, porque as pessoas morrem cedo. Né? Isso é real mesmo. Meu pai morreu aos 49, meu tio aos 51. Mas isso aí é uma outra geração, né? À medida que as gerações estão evoluindo, a longevidade está aumentando. Eu ia até chegar nisso, assim, porque eu sou da geração, talvez, X ou Y, né? Não lembro mais qual das duas. Você nasceu quando? Eu nasci em 82. Então você já é da geração milênio. Você é início da milênio. Então milênio vai até 80. É verdade, né? Eu estava confundindo um pouco. E aí vem a questão da adaptação às tecnologias.
que é a minha geração. A minha geração ela ficou entre você aprender no papel e você aprender ali no digital. Né? Então, também tem esse lado, essa coisa de aprender no papel, eu tinha que aprender, aí eu tinha que aprender tudo no computador de novo. Né? Mas é mudança de habilidade e competência. Daqui a pouco você vai ter talvez um outro recurso que você vai ter que aprender também. Mas isso que é legal, né? Talvez por isso eu tenha essa percepção diferente. Eu prefiro estar com pessoas mais velhas, eu prefiro fazer parte de grupos mais velhos, eu prefiro sempre estar à frente, assim, eu era mais jovem, e sempre foi isso, assim, desde a adolescência, os grupos com que eu andava, como nós preferíamos. Mas tem uma coisa, eu vou te dar uma dica. Não, mas aí eu vou até beleza. Porém, né, vem o outro lado. Por este motivo, talvez, de estar sempre, né, com esses grupos mais velhos, eu sou tida sempre assim, não, mas ela é muito nova por isso. Ela, mesmo com boas habilidades, com boas... Mas aí é o olhar nova. reverso do idadismo, né? O preconceito pego mais jovem que o mais velho tem também. Né? Então, mas uma coisa que eu tenho uma parceira de trabalho que ela tem 95 anos. Né? E é uma blogueira, então ela sempre participa das discussões. E é uma parceira minha na USP 60 Mais, ela dá um curso de memória, resgate da memória autobiográfica, que uma coisa que a gente sabe que é muito importante no momento que você está envelhecendo é a questão das suas relações sociais. Né? Suporte social é fundamental para se envelhecer bem. E ela fala assim, eu sempre fui muito esperta, eu sempre tive amigos de todas as gerações. Por quê? Porque os amigos das minhas gerações todos já morreram. Mas agora eu tenho amigos, como eu cultivei amigos sempre muito mais jovens, então eu tenho amigos hoje que estão com 60 anos, 50 e poucos anos. Então o meu círculo de amizades, no momento que ela abrange várias faixas etárias, você corre muito menos o risco de ficar sozinha. Eu comecei a ter amizades mais jovens a partir de 2018. Então, há 4 anos atrás. Nutra, tanto as mais velhas quanto as mais jovens, porque isso vão ser experiências de vida completamente diferentes. Me fez muito bem, foi logo após um divórcio, e foi um estagiário lá do Colégio de Extensão, né, 10 anos mais jovem que eu, e nós Isso é ótimo. E hoje eu tenho amigos mais jovens, mas não é muito comum. Não é comum. Não, mas tudo bem, mas nutra essas amizades, que isso faz bem. E aproveitando, né, o gancho da USP, a USP 60 Mais dentro do odonto sempre foi muito produtiva. Né? Nós tínhamos 7, 8 atividades, hoje caiu bastante. Depois da pandemia caiu, durante a pandemia caiu, nós estamos tentando nos reestruturar. Né? Mas assim, a gente oferecia antes da pandemia 10 mil vagas. Agora a gente já caiu para 6 mil vagas, então foi uma queda muito substancial. Então eu vou começar a ficar menos preocupada. Mas assim, mas fala. Porque as pessoas têm que falar da importância da USP 60 Mais, sabe? Porque a gente fica muito focado na questão dos coordenadores de atividade oferecerem vagas ou criarem cursos específicos para a USP 60 Mais. E aí depende muito, porque o cara não recebe nenhum incentivo para isso, porque a faculdade, a universidade não dá incentivo para isso. Então tem que ser uma coisa meio que ele gosta, uma coisa meio voluntária, entendeu? Porque ele vê algum propósito naquilo, algum benefício naquilo, mas fala. Eu cobro pessoalmente, eu ligo para os coordenadores, olha, os profissionais estão com inscrições abertas, vai lá, aí. Mas vai ser um pouco difícil. Eu sei, mas é sempre. Né? Só que ela saía de unidade em unidade pedindo vaga, obviamente que ela tinha todo o tempo dela para isso, né? Mas assim, a gente fica mandando, sabe? Manda e-mail, manda mensagem, mas você não pode forçar. Enquanto eu envelhecer sorrindo, eu posso falar para a professora Malu? Pode, eu conheço Malu. Maravilhosa. Eu conheço, porque eu tinha um programa lá, além da USP 60 Mais, do envelhecimento ativo, e eu conhecia muito a Malu, porque quem me apresentou a Malu foi o professor Ricardo, que era lá do CPUSP, da RAI. Sim, ele fazia parte da jornada do envelhecer. Acho que ele faz ainda, se não me engano. Mas pode procurar, vai ser um grande prazer. Eles estão com muitas dificuldades dentro do odonto. Tá bom, vamos conversar. Talvez seja um iniciador aqui. Tá? Quer comentar alguma coisa? Não, sempre é igual eu falei, né? Foi muito melhor do que ter ficado em casa. Sempre é. Também, deixa a pessoa. Então, É bom, Gil. é que não é aqueles, né? Quem bem perto. O ano passado, Eu chamo. foi o que ela falou. Perdão, qual é o seu nome? É que Que ele falou que
que foi um companheiro nosso aqui, ele aposentou, ficou sozinho, os amigos morreram, ele perdeu o emprego. Então veio de encontro que vocês falaram, né? Trocar amizade, né? Ter um ciclo de amizade maior, para a gente não ficar sozinho em determinada faixa etária. Teve esse Fundamental. encontro aqui o ano passado. Mas isso assim, isso é o geral. Poucas pessoas têm vínculo de amizade com pessoas que têm 10 anos a mais ou 10 anos a menos que elas. Na maioria das vezes, se você for perceber, olha assim do seu lado, você vê que todos os seus amigos estão mais ou menos 2, 3 anos de distância de você. Tem uma faixa, né? E isso acaba fazendo com que, do ponto de vista de troca de experiências, a sua vida se torne mais pobre, entendeu? Porque a gente pode estar no mesmo momento histórico. Ele vai ter uma visão desse momento histórico completamente diferente do seu. Assim. E a visão dele enriquece a sua e a sua enriquece a dele. Porque assim, uma coisa atual bem básica, né? Eu que fiz, foi nos comícios diretos já, vejo os mais jovens pedindo um golpe de Estado, fico inconformado. Você fica inconformado. Mas eles não viveram aquilo e é um país que não nutre as suas memórias, entendeu? Mas se eles tivessem contato com pessoas como você, eles não estariam lá advogando o abuso em torno da ditadura. Eles nem sabem o que estão falando. Eu acho que eles não sabem, né? Nós também não estudam, né? Não estudam, não sabem. Eu estive direto no nome do meu pai. Mas, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Participem, votem sempre. Todo mês a gente está aqui. Muito legal.